Em 2012, Eike Batista era o 8º homem mais rico do mundo, com o 34 bilhões de dólares e a promessa pública de ultrapassar Carlos Slim. Fique até o final deste episódio, porque o que aconteceu nos 24 meses seguintes não foi apenas uma falência. Foi o colapso psicológico mais documentado da história empresarial brasileira. Você vai entender por que bancos, investidores e até geólogos sabiam que o castelo ia cair e ficaram quietos. A série Autópsias existe para dissecar impérios mortos e extrair a lição que ninguém quer ouvir. Hoje o paciente na mesa é Eike Batista. Vamos examinar os sintomas, fazer o diagnóstico e identificar a causa exata da morte. Porque entender como os 34 bilhões de dólares viraram pó em 2 anos pode salvar a sua empresa, a sua carreira ou o seu dinheiro. O caso Eike não é uma história sobre azar. É uma história sobre o que acontece quando um homem acredita que a realidade é opcional. Eike Furken. Batista nasceu em 1956 em Governador Valadares, Minas Gerais, filho de Eliezer Batista, o homem que transformou a Vale do Rio Doce em gigante global. Crescer à sombra de um pai assim te dá 2 opções. Ou você herda a humildade, ou você herda a ambição sem o freio. Eike escolheu a segunda. Aos 23 anos, foi para a Alemanha estudar e trabalhar em banco. Voltou ao Brasil em 1983 e entrou no mercado de ouro na Amazônia. Sua primeira mina, em Peixe, no Pará, foi lucrativa o suficiente para convencê-lo de que tinha um talento sobrenatural para encontrar riqueza onde outros não viam nada. Essa crença de que ele era especial, diferente, tocado pelo destino, é o primeiro sintoma que vamos registrar na nossa autópsia. Diagnóstico preliminar. Grandiosidade precoce. Nos anos 1990 e 2000, Eike construiu um portfólio diversificado em mineração, logística e energia. Mas foi em 2007 que ele executou o movimento que definiria e destruiria sua lenda. Fundou a OGIs Petróleo e Gás e abriu seu capital na Bovespa em junho de 2008, levantando 6,7 bilhões de dólares numa das maiores IPOs da história brasileira. O timing parecia genial. O Brasil acabava de descobrir o pré-sal. O petróleo brasileiro estava na capa de todas as revistas do mundo. E Eike prometia que a OGIs produziria 730 mil barris por dia até 2019. Investidores institucionais, fundos de pensão e pessoas físicas correram para comprar. As ações dispararam. Em 2010, Eike lançou mais 4 empresas com a letra X: MMX Mineração, LLS Logística, MPIs Energia, OSX Construção Naval. O Grupo X havia nascido, e com ele, o maior experimento de auto-engano da história corporativa do Brasil. Para entender o colapso de Eike, precisamos entender a psicologia por trás dele. A ciência comportamental tem um nome para o que acometeu Eike Batista: Overconfidence Bias, ou excesso de confiança. Um estudo clássico de 1977 de Amos Tversky e Daniel Kahneman, os pais da economia comportamental, demonstrou que humanos sistematicamente superestimam suas próprias habilidades e a precisão das suas previsões. Mas Eike exibia uma versão ainda mais perigosa. O que os psicólogos chamam de illusion of control. A crença de que você pode controlar resultados que dependem fundamentalmente do acaso ou da natureza. Eike acreditava que sua força de vontade, sua visão e seu histórico pessoal eram suficientes para fazer o petróleo aparecer onde os dados geológicos diziam que ele não estava. Esse não é um erro de cálculo, é um erro de realidade. O segundo mecanismo psicológico fatal foi o viés de confirmação. À medida que as primeiras sondagens da OGIs retornavam dados ambíguos, Eike e sua equipe filtravam as informações de forma seletiva,
destacando os números que confirmavam a narrativa otimista e minimizando ou descartando os alertas. Geólogos contratados pela própria empresa chegaram a produzir relatórios internos em 2010 e 2011, alertando que as reservas eram substancialmente menores do que o projetado publicamente. Segundo fontes ouvidas pelo jornal Valor Econômico e relatadas na CPI do petróleo, esses relatórios foram arquivados. Os profissionais foram pressionados a revisar suas estimativas para cima e pelo menos 2 geólogos pediram demissão. Mas aqui está o ponto mais perturbador. Ike provavelmente acreditava em tudo que dizia. O viés de confirmação é tão poderoso que transforma mentira em convicção, pelo menos na mente do próprio enganado. No auge do império, Ike controlava 6 empresas abertas na Bovespa. O Grupo X valia coletivamente mais de 100 bilhões. A OGX era a joia da coroa. A MMX minerava ferro em Mato Grosso e Amapá. A LLX construía o Porto do Açu, no norte do Rio de Janeiro, um superporto que deveria ser o maior da América Latina. A MPX gerava energia termoelétrica. A OSX construía plataformas offshore. E no centro de tudo, havia uma lógica de sistema que Ike vendeu com maestria. As empresas se alimentariam mutuamente. O petróleo da OGX chegaria ao mercado pelos navios da OSX, pelo porto da LLX, com energia da MPX, e o minério da MMX também passaria pelo mesmo porto. Era elegante, era convincente, era, em grande parte, uma fantasia de integração vertical que dependia de um pressuposto que nunca se realizou, que havia petróleo suficiente para sustentar tudo. Mas aqui está onde a história fica perturbadora. E isso é o que a maioria das reportagens não conta em detalhes. Em novembro de 2011, numa reunião interna da OGX, geólogos seniores apresentaram à EIC e ao conselho da empresa os resultados das primeiras perfurações nos campos de Tubarão Azul e Waikiki, na bacia de Campos. Os números eram devastadores. O campo de Tubarão Azul, que devia produzir 100 mil barris por dia, produzia menos de 10 mil. O campo de Waikiki estava praticamente seco. Segundo o depoimento do ex-diretor Paulo Mendonça à Comissão de Valores Mobiliários, a reação de EIC não foi revisar as projeções públicas. Foi instruir a equipe a encontrar uma forma de comunicar os dados de maneira que não derrubasse o preço das ações. Esse é o momento exato em que o excesso de confiança cruzou a fronteira para outra categoria, a linha entre auto-engano e fraude deliberada. Como Ike conseguiu convencer tantos investidores sofisticados por tanto tempo? A resposta está em 3 técnicas de persuasão que ele usava com precisão cirúrgica. Primeiro, o argumento da autoridade dinástica. Ao dizer que era filho de Eliezer Batista, o arquiteto da Vale, ele emprestava credibilidade institucional ao próprio nome. Segundo, a teoria do skin in the game. Ike repetia em toda a entrevista que tinha a maior parte do seu patrimônio pessoal investido nas próprias empresas. Se eu estiver errado, sou o mais prejudicado, ele dizia. Isso desarmava a desconfiança. Terceiro, e mais poderoso, o uso de certezas absolutas no lugar de probabilidades. Enquanto qualquer analista honesto diz, estimamos que pode haver petróleo, Ike dizia, vai ter petróleo. A linguagem da certeza cria uma realidade paralela, onde a dúvida parece fraqueza. Bancos como BTG Pactual e Morgan Stanley embarcaram nessa realidade. A trajetória de riqueza de Ike foi tão vertical quanto sua queda. Em 2006, sua fortuna estimada era de os 6 bilhões DAOs. Em 2008, usei Sirius Testei 12 bilhões DAOs. Em 2010, os 27 bilhões. Em março de 2012, segundo a Forbes, os 34,5 bilhões, 8ª posição no ranking global. Ele havia prometido publicamente ultrapassar Carlos Slim, o mexicano então mais rico do mundo.
antes de 2015. Mas em março de 2013, a OGX já havia anunciado a revisão catastrófica das reservas. As ações caíram 90% em 6 meses. Em outubro de 2013, a OGX entrou com o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil até então, 11,2 bilhões em dívidas. O Porto do Açu parou. A OSX colapsou. A MMX foi vendida a preço de banana para o grupo EBX do próprio Ike, que por sua vez vendeu ativos para cobrir dívidas. Em 24 meses, os 34 bilhões viraram menos que zero. Aqui está onde a narrativa empresarial se transforma em caso criminal. Paralelo ao colapso do Grupo X, investigadores da Operação Lava Jato e, posteriormente, da Operação Eficiência identificaram um segundo enredo. Eike Batista havia construído uma relação financeira com o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Eike teria pago os 5 milhões em propina a Cabral entre 2009 e 2012, em troca de facilidades para os projetos do Grupo X no estado do Rio. Entre os benefícios obtidos, licenças ambientais agilizadas para o Porto do Açu, contratos favoráveis com a Petrobras para a OSX e acesso privilegiado a financiamentos do BNDES. O Porto do Açu, que recebia 2,7 bilhões do Banco Público, tinha aprovações que outros projetos levavam anos para obter. A corrupção não criou o colapso, mas acelerou a ilusão. O Porto do Açu merece um momento separado nesta autópsia, porque ele representa o mais vívido exemplo do abismo entre a visão de Eike e a realidade física. Localizado em São João da Barra, no norte do Rio, o porto era o projeto mais ambicioso do Grupo X. Devia ter 35 quilômetros de cais, ser capaz de movimentar 350 milhões de toneladas por ano e se tornar o hub logístico de toda a costa atlântica da América do Sul. Para construí-lo, 1.400 famílias de pescadores e agricultores foram removidas de suas terras entre 2007 e 2012. Muitas delas sem indenização justa, segundo relatórios da Comissão Pastoral da Terra. Quando o Grupo X colapsou em 2013, o porto estava 40% concluído. As obras pararam. As famílias estavam deslocadas. E o terreno, que valia bilhões no papel, não tinha comprador. Esse é o custo humano que os gráficos financeiros nunca mostram. O que você está prestes a ouvir é a parte que a maioria das pessoas não sabe e que muda completamente como você interpreta o caso. Em julho de 2013, quando as ações da OGX ainda estavam em queda livre, Eike Batista vendeu secretamente ações da empresa no mercado. Segundo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ele vendeu 564 milhões de reais em ações entre julho e outubro de 2013, enquanto publicamente continuava afirmando que as reservas seriam recuperadas e que injetaria capital próprio na empresa. Em outubro de 2013, a OGX entrou com pedido de recuperação judicial. Investidores que compraram ações com base nas declarações públicas de Eike perderam tudo. A CVM concluiu que Eike havia cometido insider trading, uso de informação privilegiada para vender antes do colapso público. Esse é o momento em que a ilusão se prova, juridicamente, uma mentira. Em janeiro de 2017, Eike Batista foi preso pela Polícia Federal, no aeroporto do Rio de Janeiro, ao tentar embarcar para o exterior. A imagem que correu o mundo, o ex-bilionário de tênis, com uma mochila simples, sendo algemado, foi o tipo de cena que encapsula toda uma era. Eike foi indiciado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e insider trading. No julgamento de 2018, o juiz Flávio Roberto de Souza o condenou a 30 anos de prisão. A sentença foi posteriormente reduzida em segunda instância para 8 anos, com possibilidade de cumprir em regime semiaberto.
Em 2019, Eike firmou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, comprometendo-se a devolver R$2 bilhões ao Estado brasileiro. Um número que, dado que ele não tinha quase nada, precisaria ser parcelado ao longo de anos. O homem que prometeu ser o mais rico do mundo estava literalmente tentando parcelar a devolução do dinheiro roubado. Existe um mito recorrente sobre o caso Eike que precisa ser dissecado aqui, que o colapso foi causado pela queda do preço do petróleo ou pela crise econômica brasileira de 2012 a 2014. Essa narrativa é conveniente e errada. O preço do barril Brent estava em os $110 em 2012, um dos níveis mais altos da história. A crise econômica brasileira se aprofundou depois do colapso do Grupo X, não antes. A verdade, documentada nos laudos técnicos da ANP e da própria OGX, é que as reservas nunca foram do tamanho prometido. O petróleo anunciado simplesmente não existia na quantidade projetada. Nenhuma condição macroeconômica teria consertado um problema geológico. Portanto, Eike não foi uma vítima do mercado. O mercado foi vítima de Eike, ou mais precisamente, da fusão entre seu excesso de confiança e sua disposição para cruzar a linha ética quando a realidade não cooperou. O segundo mito, que investidores profissionais foram ingênuos. Na verdade, vários gestores de fundos e analistas de sell-side levantaram dúvidas sobre as projeções da OGX já em 2010. Um relatório do Deutsche Bank de maio de 2011, obtido pelo Valor Econômico, classificava as estimativas de reservas como otimistas além do razoável. A Fitch Ratings rebaixou a nota da OGX em junho de 2012, mais de um ano antes da falência. O que aconteceu é um fenômeno bem estudado na psicologia de mercado. O efeito manada combinado com o custo afundado. Fundos que já tinham posição relevante em OGX relutavam em admitir o erro. Vender significaria cristalizar uma perda e admitir publicamente que haviam sido enganados. Então continuavam comprando para baixar o preço médio, aprofundando a exposição. Em finanças comportamentais, isso se chama escalada do comprometimento. A irracionalidade não estava só em Eike. Estava em todos que sabiam e não agiram. O que você pode aprender com a autópsia de Eike Batista? 3 lições práticas. Não teóricas, práticas. Primeira, desconfie de certezas absolutas. Todo empreendimento legítimo opera em probabilidades. Quando alguém usa linguagem de certeza sobre resultados naturalmente incertos, petróleo, mercado, crescimento, isso é um sinal de alarme, não de competência. Pergunte sempre, qual é o cenário pessimista? Se a pessoa não tiver uma resposta detalhada, saia da sala. Segunda, audite o processo, não os resultados passados. Eike tinha um histórico real em mineração de ouro, mas o processo para extrair petróleo offshore em águas profundas é radicalmente diferente. Resultados passados em setores distintos não validam competência no setor atual. Terceira, o skin in the game de Eike era real e inútil. Ele perder junto não protegia os outros investidores. Ter skin in the game impede malícia, mas não impede incompetência ou auto-engano. Verifique os dados primários, não apenas os incentivos. A quarta lição, que merece destaque separado, é sobre o que os psicólogos chamam de ambiente de silêncio organizado. Nas empresas de Eike, havia geólogos, diretores e analistas que sabiam que os números não fechavam. Mas o custo de falar era alto demais. Demissão, exposição, conflito com o chefe carismático. Pesquisadores da Harvard Business School identificaram em 2016 que organizações lideradas por fundadores com traços narcisistas têm 40% mais chances de suprimir ativamente dissidência interna, não necessariamente através de ameaças explícitas,
mas através de uma cultura onde só a narrativa otimista é bem-vinda. Se você está numa organização onde ninguém discorda do líder, onde as más notícias nunca chegam ao topo, onde quem questiona é marginalizado, você está num ambiente de risco sistêmico, não para o seu emprego, para o seu julgamento moral, porque no final, todo mundo naquela sala também vai precisar responder. Onde está Eike Batista hoje? Em 2023, após cumprir parte da pena em regime semiaberto, Eike estava em liberdade com tornozeleira eletrônica e obrigado a colaborar com as investigações em andamento. Ele concedeu entrevistas ao podcast Flow e a outros veículos, onde afirmou que errou na execução, mas a visão estava certa. Uma frase que, para qualquer psicólogo comportamental, é o diagnóstico perfeito, ainda incapaz de separar a grandiosidade da realidade. O Porto do Açu foi comprado pelo grupo Prumo Logística, controlado pelo fundo americano EIG, e hoje opera parcialmente. A ironia final: o porto funciona, mas não para os projetos de Eike. Serve a outros operadores de petróleo, terminais de minério e exportações de etanol. A infraestrutura sobreviveu. O fundador, não. E as 1.400 famílias removidas? Ainda aguardam indenizações completas. Autópsia concluída. Sintomas: excesso de confiança. Crônico, viés de confirmação avançado, silêncio organizacional e uso de linguagem de certeza para mascarar incerteza estrutural. Diagnóstico: dissociação progressiva entre narrativa pública e realidade técnica, acelerada por incentivos financeiros para manter a ilusão. Causa da morte: a crença de que grandiosidade substitui geologia e que charme substitui dados. A lição final não é sobre Eike, é sobre você, sobre mim, sobre qualquer pessoa que já acreditou tanto numa ideia que parou de ouvir quem dizia o contrário. O mundo não faltou com Eike Batista. Eike Batista faltou com o mundo e consigo mesmo. Agora diga nos comentários: você já esteve numa organização ou num investimento onde sabia que algo estava errado, mas ficou quieto? Qual foi o custo? Se este episódio abriu sua mente, inscreva-se na série Autópsias. O próximo caso é ainda mais perturbador.